Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá dar continuidade a essa nossa nova aula de Física Matemática Avançada. Na aula anterior nós estávamos falando sobre espaços métricos, certo? E tem uma noção fundamental, embora seja muito simples, né? Porque a gente visualize, mas é bom a gente formalizar a noção de bola aberta, né? Uma bola aberta é um tipo de vizinhança aberta especial, certo? É quando a gente considera o conjunto de todos os pontinhos y do nosso espaço métrico, x, que tem uma função distância d, a gente pega todos os pontos cuja distância em relação a um centro de referência é menor do que um número real positivo dado. Pessoal, então isso aqui é exatamente a ideia de uma equação de uma circunferência ou de um círculo, com um pequeno detalhe, né? Uma equação de circunferência da geometria analítica dá para a gente apenas a fronteira. Aqui, essa fronteira não entra, porque é um conjunto aberto. A gente está pegando o interior. Tudo bem? Então, é o interior de um círculo, tá? Conjunto de pontos, cuja distância ao centro é menor do que um número dado. Ótimo. Pessoal, a gente cria conceitos em matemática e sempre que possível temos que usar nossa intuição geométrica. Só que temos que tomar cuidado. Porque o que nós definimos como distância aqui não precisa ser a métrica euclidiana, pitagórica, usual. Então, nesse exemplo aqui, dando continuidade à aula passada, nós tínhamos imaginado 2 pontos no plano. Vamos imaginar que temos 2 pontos A e B no plano, no R2. Coordenadas, do jeito que a gente conhece. E a gente foi capaz de escrever aqui, pessoal, apresentar 3 métricas, 3 distâncias distintas entre os pontos A e B. Em que sentido? Cada uma dessas funções satisfaz todos os axiomas de uma métrica. Então, qualquer uma delas pode ser chamada de uma distância. A primeira é a distância euclidiana usual entre 2 pontos. Só que é possível provar que essas outras 2 formas aqui também são dignas de serem chamadas de distância. Tá? E aí, por que isso é importante? Para a nossa intuição geométrica não nos trair. Ela tem que ser usada, mas quando a gente abstraiu de algo bem conhecido para um contexto mais geral, a gente tem que tomar cuidado para não exagerar do nosso contexto bem conhecido e extrapolar isso para o geral, certo? Então, olha só, vamos imaginar que o nosso ponto B, um dos nossos pontos aqui em consideração, seja a origem do R2, para simplificar a nossa vida. Componentes, né, coordenadas do ponto 0, 0. Coordenadas 0, 0. Então, todos os Bzinhos eram aqui nessas expressões. E vamos dizer que o nosso ponto A seja um ponto genérico XY. Então, é a mesma coisa aqui, só que a gente vai usar esse resultado especial. Para a gente poder fazer esses desenhinhos aqui embaixo. Olhem só, pessoal. Olha só o que acontece. Na métrica euclidiana, pitagórica, aqui, usual, ó, uma bola aberta realmente é uma bola. Notem só que eu poderia ter pontilhado essa fronteira aqui, tá, pessoal? Porque é uma bola aberta. Estou preocupado só com o interior. Mas a ideia, neste exemplo, era só contrastar as formas das bolas, porque o que a gente chama de bola depende da métrica. Na métrica euclidiana, o formato da região seria uma região com essa fronteira que tem a ver com o nosso bom e velho círculo. E realmente essa expressão aqui, ó, para uma bola aberta de raio R e centrada na origem, dá a expressão bem conhecida para a gente. A equação de uma circunferência para a fronteira. Pessoal, eu pus um igual aqui, porque isso aqui vale só para fronteira e não para o interior, tá bom? Talvez eu até pudesse ter posto vermelho aqui para ficar claro que era uma equação para a fronteira. Mas a minha bola aberta são os pontos interiores. Pessoal, notem que na segunda métrica, que a gente chamou aqui de D1, quando a gente está considerando os pontos dessa forma, ela se especializa dessa forma aqui, ó. A gente vai estar dizendo, vamos estar pegando na fronteira os pontos cuja soma das componentes desse ponto dão R. Então, ó, se vocês quiserem ter alguma intuição aqui, olhem só para o primeiro quadrante. Eu não pus aqui os eixos X e Y, mas eles estão subentendidos, tá? Pega só o primeiro quadrante.
essa região aqui. No primeiro quadrante, módulo de x é x, módulo de y é y. Então, notem que apareceria aqui a equação y igual a r menos x, que é exatamente uma reta com inclinação para a esquerda no primeiro quadrante. Então, vocês estão vendo que a gente chama isso de bola, referente a essa métrica D1, só que ela tem uma aparência, esse trecho retilíneo, aqui completamente diferente do que a gente esperaria para a métrica euclidiana usual, pitagórica. Certo? E aí, se você for para os outros quadrantes e adaptar os sinais dos módulos convenientemente, né, pessoal? Por exemplo, no segundo quadrante, a gente tem que trocar módulo de x por menos x, né? Aí você tem um outro tipo de equação de reta. Certo? Terceiro quadrante, outra coisa. Quarto quadrante, outra coisa. Vamos para a métrica D2. O que é essa bola aqui? Essa bola aqui, centrada na origem, vai ter como fronteira a equação R, será o máximo do módulo de x, módulo de y. Tá certo? E aí vocês vão ver que a gente vai ter como bola, vocês podem avaliar com calma aí os diferentes casos. Pega um primeiro quadrante, por exemplo, certo? E vocês vão ver que a gente vai ter uma construção como essa aqui. Tá? Desenhos são ótimos, são lindos, devemos usá-los em matemática, mas devemos tomar cuidado. O fato é que, algebricamente, a gente pode fazer contas com as nossas métricas, e mais do que isso, a gente pode provar teoremas que vão valer para qualquer espaço métrico, independentemente dessa forma. Tudo bem? Vamos lá, fim desse exemplo. Aqui eu vou começar com uma série de definições que devem ser todas naturais e usuais para a gente, pelo menos na reta real. Eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, que essas ideias naturalmente podem ser generalizadas para qualquer espaço onde você tem a ideia de distância. Então, notem, pessoal, isso aqui, a gente não vai fazer contas ou exercícios com isso no contexto desse nosso curso. Mas essas ideias têm que estar muito claras. Então, por isso eu preciso passar por essas definições todas aqui, tá bom? Então, vamos lá. Em um espaço métrico, é um conjunto de objetos, pontos, funções, né? Onde há uma certa função distância. A gente vai dizer que um subconjunto do nosso espaço ele é aberto se, para qualquer ponto desse nosso conjunto, que a gente quer chamar de aberto, existir uma bola aberta de um certo raio que caiba dentro dele. É aqui uma figurinha, né, pessoal? É ilustrativa. O nosso conjunto A é um aberto se para qualquer ponto dele houver alguma bola aberta que fique dentro de A. Tá bom? Notem que se algum ponto dessa fronteira aqui, embora a gente nem tenha definido ainda o que é fronteira, se um ponto dessa fronteira de A tivesse sendo levado em consideração, ele não seria aberto, porque a gente estaria colocando aqui alguma bola aberta que pegaria pontos fora de A. Não haveria bolas abertas contidas inteiramente dentro de A. Tá bom? Tem a mesma ideia de intervalo aberto na reta real, que acho que é um conceito que todos têm. Certo? Você tem um ponto interior de um intervalo na reta real, se tiver um intervalinho menor ainda que não saia do intervalo em questão. Aqui é a mesma ideia, só que a gente não precisa ficar em intervalos e nem precisamos ficar com a métrica euclidiana. Uma noção abstrata do que é um conjunto aberto. A matemática depende demais de conjuntos abertos, pessoal. Para a gente poder fazer limites, como a gente vai ver no fim da aula de hoje. Tá? Pessoal, a gente chama de interior de um subconjunto de um espaço métrico, interior de um conjunto, ela é a união de todos os abertos contidos no conjunto. Não precisam ser bolas, tá bom? Então, ó, imagina que você tem um conjunto A. Esse conjunto A, ele agora não precisa ser aberto, o A. Eu não estou querendo definir um conjunto aberto agora. Eu representei isso aqui esquematicamente fazendo uma fronteira aqui fechada, mas que poderia ter trechos abertos. Só para dizer que o meu conjunto A é qualquer. O que eu quero definir é o interior desse A. Eu vou dizer que interior desse A é o conjunto dos pontos interiores de A.
São todos os pontos em torno dos quais eu posso pôr bolas abertas sem sair de A. Alternativamente, esse conjunto de pontos coincide com a união de todo e qualquer aberto que você possa imaginar aqui dentro. A gente vai chamar isso de int de A, interior de um conjunto. Tá bom? Então, são duas noções diferentes até aqui. Você pode pura e simplesmente dizer que é o conjunto dos pontos interiores, mas isso coincide, de uma forma bem direta, com a união de todos os abertos que estão aqui dentro. Eu coloquei essas setinhas aqui para dar a ideia de algo exaustivo, de que esses abertinhos ali dentro do A poderiam ocupar tanto espaço quanto a gente quisesse dentro do A. Pessoal, a gente vai dizer que a gente tem uma vizinhança de um ponto, de um espaço métrico, certo? Uma vizinhança vai ser qualquer conjunto, qualquer subconjunto no espaço métrico que tenha dentro de si uma bola aberta centrada lá. Então, nesse exemplo anterior aqui, se eu pegasse qualquer ponto aqui, o próprio A seria uma vizinhança. Se essa vizinhança for aberta, nós vamos chamá-la de uma vizinhança aberta. Se a vizinhança for um conjunto aberto, é uma vizinhança aberta. Então, olha aqui a ideia. Você tem um espaço métrico, que é o seu todo. Você tem um ponto X. Qualquer subconjunto do espaço métrico, esse cara, ele não precisa ser aberto ou fechado. Desde que ele tenha dentro de si o ponto Xzinho, ele é uma vizinhança do Xzinho. Por quê? Porque cabe uma bola aberta em torno do Xzinho dentro do V. Então, esse V geral é uma vizinhança. Se for o V aberto, se fosse tudo pontilhado aqui, ele seria uma vizinhança aberta. Tá bom? Vocês vão precisar, pessoal, se acostumar com esses termos depois. Só eu falando aqui, um monte de nomes e pode ser que isso não fique claro, tá? Mas a ideia é bem intuitiva, graficamente, tá? Vamos aqui para uma ideia que talvez nenhum de vocês tenha ouvido falar, vai depender do professor de cálculo que vocês tiveram, tá bom? Mas já é um conceito que pode ser um pouquinho mais elaborado. Pessoal, a gente vai dizer que um ponto do nosso espaço métrico, ó, a gente vai pensar no seguinte, tem um espaço métrico, pensa num subconjunto A do nosso espaço métrico e pensa num ponto do espaço métrico. Professor, esse ponto está dentro do A? Ou ele está fora do A? Ele é do espaço métrico, mas ele está dentro ou está fora? Tanto faz. Me dê um ponto do espaço métrico e me dê um subconjunto do espaço métrico. Eu vou tentar estabelecer uma relação entre esse subconjunto A e esse ponto. Qual é essa relação que eu quero descrever? Um ponto P, ele será um ponto de acumulação do conjunto A. Se acontecer o quê? Se qualquer vizinhança do P, imagina uma vizinhança, contiver pontos do A que não sejam o próprio P. Hein? Um ponto de acumulação. Pessoal, a ideia é, eu consigo andar no A e chegar perto do P, mesmo que o P não faça parte do A, eu consigo acumular perto do P, vindo pelo A. Essa é a ideia, tá? Pessoal, isso aqui tem tudo a ver com a ideia de limite, certo? Um limite que vocês conhecem do cálculo 1, você tem que imaginar que você está se aproximando de um ponto de acumulação para ver se a imagem da sua função se aproxima de um valor. Mas você tem que chegar perto. Então, isso aqui é uma ideia de chegar perto. Então, vamos lá. Eu disse que eu tenho um ponto de acumulação se qualquer vizinhança do ponto interceptar, tiver uma intersecção com o conjunto A sem ser o próprio ponto. Então, para eu tentar ilustrar essa ideia, eu inventei aqui um exemplo ao mesmo tempo simples e esquisitinho. Ele é simples porque é um intervalo não, é um conjunto na reta real. Tá? E ele é esquisitinho porque não é um intervalo puro. Então, olha só, para ficar bem claro, meu espaço métrico é quem?
O meu conjunto de números é o conjunto dos reais. Quando a gente fala reais, pessoal, a gente já tem uma métrica em questão. Falou que é reais, você subentende que é a sua métrica euclidiana. Só que na reta real, a métrica euclidiana é pura e simplesmente isso aqui. É o módulo da diferença entre os seus dois números reais. Notem que isso aqui é pitagórico, tá? Porque seria a raiz do quadrado de A menos B. O resultado disso é o módulo. Então é a distância usual na reta real. Só que o conjunto que eu quis criar aqui, eu deveria tê-lo chamado de A e não de I, tá? Isso gera um intervalo, isso aqui não é um intervalo puro. Ó, eu peguei aqui do 0 incluído até o 1 excluído e o número 1.2. Isso aqui é um conjunto, não é? Não um subconjunto da reta real? Eu posso escolher quem eu quiser aqui. Então, esse é o meu conjunto. Pessoal, vamos ver quem são possíveis pontos de acumulação desse conjunto aqui em vermelho. Por exemplo, 1.1, que estaria aqui no meio, não é ponto de acumulação, porque não seria qualquer vizinhança do 1.1 que teria uma sobreposição, teria uma intersecção não vazia com o conjunto vermelho. Eu posso imaginar um mini intervalinho aqui, bem estreitinho em torno do 1.1, e não vai pegar no vermelho. Então, 1.1 não é ponto de acumulação. Eu não consigo chegar perto do 1.1 vindo por pontos vermelhos. Eu ainda não falei de convergência, mas esse meu vindo já sugere isso, tá bom? Aqui a gente está falando só de intervalos. Pessoal, o 1.2, ele pertence ao meu conjunto dado, mas ele não é um ponto de acumulação do conjunto dado. Porque eu disse que eu teria um ponto de acumulação se qualquer intervalinho ao redor dele pegasse o meu conjunto de interesse, que é o meu conjunto vermelho, em pontos distintos do original. Eu coloquei isso na minha definição, ó. Contiver pontos de A distintos do próprio ponto P. Então, olha que coisa curiosa. Eu estou já num ponto do próprio conjunto, mas eu não consigo me aproximar dele por outros pontos do próprio conjunto. Então, esse cara pertence ao conjunto, mas ele não é um ponto de acumulação. Por outro lado, 1 não pertence ao meu conjunto, mas é um ponto de acumulação. Porque qualquer intervalo aberto que vocês imaginem, intervalo aberto, né? A gente fala de bolas abertas, vizinhanças, mas aqui é um intervalo aberto na reta real. Qualquer intervalo aberto, não interessa quão estreito ele seja, mas desde que esteja centrado no 1, tem alguma amplitude, vai estar pegando alguns pontinhos que são parte do conjunto. Então, olha que conceito curioso esse de pontos de acumulação. Tem pontos do conjunto, mas que não são pontos de acumulação do conjunto. Por outro lado, há pontos que não são do conjunto, mas são pontos de acumulação. Pessoal, notem, todos os outros pontos aqui, 0 incluído, até pontos arbitrariamente próximos de 1, eles são simultaneamente pontos do conjunto e pontos de acumulação do próprio conjunto. Vou aproveitar esse exemplo para falar um pouquinho daquelas histórias de interior, né? O 0, ele é ponto de acumulação, mas ele não é ponto interior do conjunto dado. Ele não é ponto interior porque qualquer bola aberta ao redor dele sai do conjunto. Não está completamente contido. Tudo bem? O interior desse conjunto dado é o intervalo aberto de 0 a 1. Tanto o 1.2 quanto o 0 devem ser excluídos do conjunto interior. Tudo bem? Aqui eu já expliquei essas coisas, né? Que o 1 é ponto de acumulação, o 1.2 não é. Tá bom? Pessoal, eu fiz um desenho na reta real, isso aqui valeria em vários outros espaços métricos. Foi apenas para tentar ilustrar a ideia de ponto de acumulação.
Pessoal, a ideia de ponto de acumulação é muito importante para dizermos o que vai acontecer com sequências, para podermos falar de convergências, tá bom? E quando a gente fala de convergência, não é só brincadeira de matemático. Qualquer procedimento numérico para aproximar uma solução de um problema físico depende de um processo de convergência, certo? Vamos lá. Então, como é que é? Falamos de ponto interior, conjunto aberto, interior de um conjunto, ponto de acumulação. Olha quantos conceitos até agora, né? Pessoal, mais um. A gente chama de fecho de um conjunto A, que está no nosso espaço métrico, um subconjunto do nosso espaço métrico. A gente vai chamar de fecho de A, esse conjunto aqui que é A com uma barra em cima. Tá? O fecho de um conjunto será definido como a união do A com todos os seus pontos de acumulação. O fecho de um conjunto é a união do conjunto com seus pontos de acumulação. Então, antes da gente ir para essa próxima frase aqui, vamos só aproveitar que a gente tem um desenho aqui. Pessoal, o fecho desse conjunto é todo mundo que está em vermelho acrescido do ponto 1. Porque o 1 é ponto de acumulação. Ele é o único ponto de acumulação que não pertencia ao próprio conjunto. Então, no fecho do conjunto em vermelho, a gente pegaria todo o conjunto em vermelho e acresceríamos esse cara aqui. Tá bom? Pessoal, é o conjunto de todos os pontos que ou estão já no conjunto dado ou podem ser aproximados por ele. Esse aqui não podia ser aproximado por outros pontos, mas já estava. Então, o fecho junta tudo isso. Pessoal, o nome fecho não é à toa. A gente vai dizer que um conjunto é fechado se ele coincidir com o seu fecho. Um conjunto é fechado se todos os seus pontos de acumulação fazem parte dele. Tá bom? Então, esse aqui vai ser um conjunto fechado. A gente já sabia o que era um aberto, era ter bolas abertas em torno de todos os seus pontos. Agora a gente sabe o que é fechado. Pessoal, cuidado com o senso comum. No senso comum, a gente pensa que algum objeto, uma sala, uma porta, ou está aberta ou está fechada. Aqui em matemática, em espaços métricos ou em espaços topológicos em geral, o que quer que seja isso, existem conjuntos que são apenas abertos, existem conjuntos que são apenas fechados, existem conjuntos que não são nem abertos nem fechados. E existem conjuntos que são abertos e fechados ao mesmo tempo. Esqueça o português. Nesse contexto matemático, não é exclusivo, tá bom? Você pode ter conjuntos que não sejam nada ou que sejam as duas coisas ao mesmo tempo. Pessoal, temos aqui uma caracterização alternativa do fecho, tá? A gente tem o fecho de um conjunto, ele pode ser visto como a intersecção de todos os conjuntos fechados que contém A. Eu não fiz uma figura aqui, mas notem que é uma noção, digamos assim, em algum sentido dual do aberto. Permitam-me voltar aqui um pouco. Eu disse que o interior de um conjunto era unir de dentro, tentando ir para fora, todos os abertos. Unir os abertos. É como se fosse uma bexiga inflando para você definir o interior de um conjunto, não é isso? Galera, agora pense no contrário. Pense em fechados por fora de A que tendem a comprimir. E você não faz união, você faz intersecção. O que sobra de comum de todas essas bexigas que viriam por fora do A? Vai sobrar quem? O A mais os seus pontos de acumulação. Vai sobrar o fecho. Se vocês imaginassem essas bexigas vindo por fora nesse conjunto aqui, esses carinhas aqui não estariam na intersecção desses fechados por fora. Eles estariam no limite. A gente não veria diferença entre esses caras e esses aqui.
Você definiria o fecho. Tudo bem? Então isso é bonitinho, é um tipo de visão dualística. O interior do conjunto é a união dos abertos contidos. O fecho do conjunto é a intersecção dos fechados que contém o A. Vamos voltar para onde estávamos. Desculpem-me esse pequeno vai e vem. O conceito de fecho é muito importante, tá, pessoal? Pessoal, o exterior de um conjunto é todo mundo do espaço métrico que está fora do fecho. Pessoal, quando a gente faz diferença de conjuntos aqui, isso aqui é uma notação de teoria de conjuntos, pode dizer todo mundo que está aqui e não está aqui. Isso não é uma diferença de números, tá? É uma operação de conjuntos e o resultado é um novo conjunto. Realmente, o fecho está ali, eu pego todo mundo que está para fora do fecho, eu chamo isso de exterior. E o que é a fronteira de um conjunto, ou contorno de um conjunto? Pessoal, esse B aqui vem de boundary, em inglês, que é contorno, tá? É por isso que tá essa letra B aqui. Mas é a fronteira de A. Pessoal, a fronteira de A é todo mundo que está no fecho, menos o interior. Todo mundo que está no fecho, menos o interior. Sobra um conjuntinho que a gente chama de fronteira. Faz sentido, né? Notem, pessoal, que a gente está falando disso para qualquer espaço onde há uma noção de distância. Esse é o poder dessa abstração. Não interessa qual é a métrica que a gente está considerando. Bom? Vamos avançar. Eu espero que esses conceitos sejam intuitivos, mas como eu disse, você tem que se familiarizar com isso, pensar que essas definições fazem sentido. Eu não vou estar propondo exercícios aqui. Vou indicar referências de textos um pouco mais matemáticos, ou mesmo de física matemática, mas que discutem isso. Que, se vocês quiserem, vocês poderão buscar exercícios para praticar a compreensão desses conceitos, tá bom? Pessoal, um outro conceito importante, embora em física nem sempre a gente fale disso, é de subconjunto denso. Pessoal, um subconjunto do nosso espaço métrico, ele é denso, nós vamos dizer que ele é denso se o fecho dele, ou seja, quando o conjunto for completado pelos pontos de acumulação, dos quais ele pode se aproximar, se esse fecho coincidir com o espaço todo. Pessoal, isso aqui é muitíssimo importante. Isso aqui, quando a gente falar de convergência daqui a pouco, vai dar a ideia de que eu poderia aproximar qualquer ponto do meu espaço métrico desde que eu ande num subconjunto denso. Porque pode até ter pontos de X que não pertencem a A. Só que se todo ponto de X for um ponto do fecho, que é o A completado com os pontos de que ele se aproxima, isso quer dizer que eu posso chegar perto de qualquer ponto do meu espaço. Pessoal, vocês vão dizer, poxa, mas que complicação. Gente, em espaços de funções, que são as funções, soluções de problemas da física matemática, pode ser que a gente tenha um espaço de soluções muito complicado, mas desde que a gente tenha um subconjunto denso, que a gente possa explorar, a gente pode chegar tão perto quanto a gente queira de qualquer solução. Então, conceitualmente, isso é muito importante. Tá? Na prática, assim, por exemplo, da física. Vamos colocar um exemplo trivial aqui, fácil de visualizar, só para a gente aprimorar essa noção do que é um subconjunto denso. Pessoal, racionais, né? O conjunto dos racionais, que a gente denota aqui porque é aquele conjunto de divisão de inteiros, sendo que o denominador não seja nulo. São todas as divisões de inteiros, não é isso? Pessoal, o conjunto dos racionais ele é denso nos reais. Por quê? Porque qualquer vizinhança aberta de um número real contém racionais, qualquer uma. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que qualquer número real, mesmo que seja irracional, é um ponto de acumulação dos racionais, então faz parte do fecho. Vamos ilustrar isso aqui.
Imagina que a gente tem aqui a nossa reta real, pegamos um trechinho dela, imaginamos um ponto genérico P, real. Pessoal, se ele é real, ou ele é racional, ou ele é irracional. Ó, pessoal, aquela nossa noção aqui, né? Que conjunto que é esse? É um número que seja real, mas não seja racional. São os irracionais, tá? É porque a gente não tem um símbolo matemático tradicional para os irracionais. Eu digo que são os reais que não são irracionais. Então, qualquer número, ou ele é racional ou é irracional. Não importa. É um número real qualquer. Não interessa quão pequena seja a semi-amplitude desse intervalo aqui na reta real, epsilon. Você põe esse cara, sempre existirá, para todo e qualquer epsilon, sempre existirão racionais aqui dentro desse intervalo. E não só um, infinitos, tá, pessoal? Sempre a gente é capaz de colocar racionais. Então, isso quer dizer que não interessa quão boa seja a sua lupa para você tentar olhar para um trecho pequenininho dos reais. Sempre tem infinitos, não apenas um, mas infinitos racionais ali dentro. Então, é isso que a gente quer dizer que, com a ideia de denso, de ser denso, certo? Sempre que você me der um número, mesmo que seja irracional, eu sempre vou conseguir ter racionais que chegam muito próximos desse cara. Tá bom? Aqui eu escrevo em símbolos matemáticos essa afirmação. Não demonstrei, mas eu considero que isso está num nível que vocês consideram intuitivo, embora formalmente nunca devam ter visto, porque vocês não fazem cursos de fundamentos de matemática, certo? De matemática universitária. Pois não, observação. O oposto é verdade também? Que os irracionais também é um conjunto denso? Os irracionais seriam um conjunto denso em qual outro conjunto? Nos reais também. Nos reais? Então, a gente estaria chamando aqui os irracionais necessariamente... Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Porque você está certo, sim, os irracionais são densos, o conjunto dos irracionais é denso nos reais. Sim, sem dúvida. É que existe uma diferença de hierarquia entre os racionais e os irracionais. Ambos são conjuntos infinitos, mas em algum sentido... O conjunto dos irracionais é muito maior do que o dos racionais. Então não seria surpreendente. Desculpem, pessoal, o barulho aqui. De certa forma, não é surpreendente que os irracionais loteassem a reta real. Já os racionais é algo meio que pode ser surpreendente. Note que a gente dizer que um conjunto é denso, em algum sentido, é uma medida dele ser grande e poderoso. Só que, por outros critérios, o conjunto dos racionais é minúsculo em comparação com os reais. Existe uma noção de medida, e a gente diria que a noção de medida dos racionais é nula na reta real. Então, essa foi a resposta longa à sua pergunta. Sim, os irracionais constituem um conjunto denso nos reais, sem dúvida. Mas isso é muito menos interessante por outros critérios que eu não mencionei aqui do que o fato dos racionais serem densos ali. Eu vou falar mais sobre isso numa próxima aula, tá bom? Beleza. Legal, Léo. Obrigado. Se alguém conhece o conceito, pessoal, o conjunto dos racionais é enumerável. A gente consegue estabelecer uma bijeção deles com os naturais. Tem uma forma de ordenar os racionais. Existe uma forma em que eu posso dizer que eu tenho um primeiro racional, um segundo racional, um terceiro racional, embora isso não seja óbvio para quem conhece o truque. Enquanto para os irracionais isso é impossível. Demonstra-se que
Fundamentalmente, não é porque você não está sendo esperto de achar. Demonstra-se que é impossível você dizer que exista um primeiro irracional, um segundo. Você não consegue ordenar. Então é um conjunto não enumerável. Tá bom? Então por isso que a densidade dos racionais, nos reais, é mais importante, mais surpreendente ou mais relevante do que a dos irracionais. Tá bom? Vamos lá. Eu preciso falar mais um pouquinho, eu preciso abrir um pouco mais para perguntas para vocês, né? Para eu não esgotar o nosso tempo. Vamos ver se eu consigo falar de um pouco mais aqui. Aproveitem para perguntar aqui durante, tá? Eu fiz aqui comentários, ó. A ideia de conjunto denso ela é fundamental para a noção de aproximação, tá, pessoal? A gente faz muitos exemplos com números, espaços de pontos que a gente visualiza, mas lembre-se que o nosso objetivo é pensar em espaços abstratos de funções, em que cada ponto é uma função. E aí essa nossa visualização do que é próximo, não é próximo, se perde, tá? Então, principalmente em espaços de funções, essa ideia de densidade é que funções podem ser aproximadas por sequências de funções de um subconjunto menor, mais denso. Então, por exemplo, série de Fourier. A gente tem uma quantidade de funções que podem ser aproximadas absurda. Só que a gente faz um somatório de n0 a infinito dos harmônicos fundamentais para chegar numa função periódica. Ou usamos polinômios de Legendre para nós construirmos funções num certo contexto de contorno da física matemática. Por que brotam somatórios lá? Porque as nossas funções especiais em cada um desses espaços constituem subconjuntos densos. Nós usamos elas como bloquinhos para chegarmos tão perto quanto nós queremos das funções mais gerais que resolvem os nossos problemas da física matemática. Tá? Então, densidade é essencial aqui. Vamos falar rapidamente aqui sobre convergência. Acho que eu tenho tempo para falar disso, até porque são noções que eu acho que vocês vão considerar simples. Pessoal, uma sequência é quando você tem um mapa estroboscópico, discreto, né? Então, uma sequência que a gente denota assim, ó. É tradicional a gente colocar entre parênteses, x(n) em um espaço métrico, é qualquer famíliazinha ali discreta de pontos do nosso espaço X. Então, é qualquer função que para cada ordem ali, para cada número natural, 1, 2, 3, 4, 5, me dá um ponto do espaço métrico. Oficialmente, isso é uma função dos naturais no X, no nosso espaço, onde temos a distância. Pessoal, lembre-se que às vezes eu vou chamar isso aqui de espaço métrico, embora formalmente eu tenha que falar na distância também, tá? Pessoal, às vezes pode ser conveniente iniciar a indexação em 0 e não em 1, tá? Quando eu escrevi isso aqui nos naturais, os meus naturais começam em 1. Às vezes é conveniente você falar que você tem um x0. Pessoal, uma sequência é dita convergente se de um certo ponto em diante eu nunca mais fico longe do meu destino, que é o meu limite. Então, vamos ver como que a gente escreve isso formalmente. Uma sequência é convergente se... E convergente para onde? Para um ponto do meu espaço métrico, se existir um número, nzão, tal que depois desse número, todos os meus pontos da sequência terão uma distância em relação ao ponto limite menor do que um grau de exigência que eu estabeleci. Claro que o quanto que eu tenho que andar na sequência para atingir esse nível de aproximação depende do quão exigente eu fui. Então, aqui a imagem. Eu tenho um limite. Eu vou dizer que uma sequência converge para esse limite se eu vou andando no meu espaço métrico. Pode até ser que eu me aproxime antes, mas posso me distanciar. Eu não marquei o epsilon aqui, eu devia ter marcado um raio epsilon, tá? Para essa bola aberta aqui. Raio epsilon. Mas eu vou andando. Eu não quero chegar perto e depois me afastar, mas o que interessa é que depois de um certo ponto, eu nunca mais vou me afastar do meu limite.
E isso tem que valer para qualquer nível de aproximação do meu ponto X. Pessoal, é a mesma definição de sequência convergente na reta real. Porque lá você anda só na reta real. Num espaço métrico qualquer, você não está na reta real. Você está em qualquer espaço em que faça sentido falar numa distância. Tudo bem? Então, muito fácil a ideia de convergência. Agora tem uma sutileza. O sutil ponto desse conceito é que o limite precisa pertencer ao próprio espaço para você dizer que a sequência é convergente. Tem que ser convergente a um ponto do mesmo espaço onde você foi estabelecendo a sequência. E nem sempre isso ocorre. Olha só o que eu inventei aqui. Eu até vou criticar esse meu exemplo depois, mas por enquanto olhemos para ele. Imagina aqui a seguinte sequência, pessoal. Primeiro ponto, x1 igual a 3. É uma sequência na reta real, tá? O próximo é 3,1. 3,14, 3,141, 3,1415. E vocês já sabem o que eu quero dizer, tá? A gente poderia imaginar sucessivas aproximações de π, sempre acrescentando a próxima casa decimal. Notem que todos os elementos dessa sequência são racionais, porque tem expansões decimais finitas. Se eu definisse essa minha sequência como sendo uma sequência que só tivesse, então, essas aproximações racionais, eu sempre aumento uma casa decimal a cada passo, essa sequência não é convergente nos racionais. Porque o limite dela é irracional. Então você pode até... Não, mas existe um número do qual eu me aproximo. Não no espaço dos racionais. Professor, mas isso não faz sentido. Por que você se limitou aos racionais? Imagina que o seu espaço era os números reais desde o começo. E aí essa sequência seria convergente. Concordo. Só que é fácil você fazer essa distinção quando você está olhando para numerozinhos. E quando você estiver olhando para funções? Então vamos lá. Eu faço uma autocrítica aqui a esse exemplo. O exemplo acima parece e é artificial. Porque essa sequência, ela foi definida a partir do limite aonde eu queria chegar. Então é claro que eu vou ter um sentido de aproximação aqui. Tá bom? Só que, em geral, isso nem sempre ocorre. Olhem essa outra noção aqui. A gente falou sobre o que é uma sequência convergente. Agora eu vou falar de uma sequência ligeiramente menos poderosa aqui. Em um espaço métrico, eu digo que uma sequência é uma sequência de Cauchy, certo? Augustin-Louis Cauchy, aquele matemático famosíssimo pela qualidade da sua obra e por ter roubado o trabalho dos outros, certo? Tá registrado historicamente isso. E a gente tem que falar isso, então, certo? Não é só para ele ficar famoso pelos bons motivos. Então vamos lá. A gente diz que a gente tem uma sequência de Cauchy se, para qualquer grau de aproximação que você estabeleça, existir um nível de avanço ao longo da sua sequência, tal que, se você tiver dois pontos da sequência, xmzinho e xnzinho, que estão muito avançados na sequência, tem índices altos, a distância entre eles é menor do que epsilon. Pessoal, o que isso quer dizer? Você tem uma sequência e a distância entre sucessivos termos da sequência torna-se tão pequena quanto você queira. Quando isso acontecer, você vai dizer que essa sequência é de Cauchy. Aí você vai dizer, né? Alguém poderia pensar, isso aí vai convergir, né? Chocantemente, não. Eu seria capaz de elaborar um método numérico iterativo. Na verdade, é isso que acontece na vida real, né, pessoal? Eu disse que o meu exemplo do π ele era artificial porque a sequência tinha sido definida em termos do objetivo. Só que quando você quer resolver um problema numérico de física, você não sabe qual é a resposta. É por isso que você está fazendo o cálculo numérico. E às vezes a gente coloca um critério de parada que é quando no seu procedimento iterativo a sua tentativa de solução para de mudar muito,
ou seja, sucessivos valores da sua resposta tão próximos dos valores anteriores, você põe isso como critério de parada. Só que eu poderia ter esse método iterativo, então, se estabilizando nesse sentido, só que longe da resposta real do problema. Pessoal, toda sequência convergente é de Cauchy. Só que a recíproca não é verdadeira. E isso tem consequências práticas na física, como eu falei aqui agora. Não é porque o seu método iterativo estabilizou que você chegou perto da resposta certa. Porque você não sabe qual é a resposta certa. Ao contrário do meu exemplo artificial com π. Não é porque o método deu soluções que pararam de mudar entre si que você chegou no desconhecido ponto final desejado. Tá bom? E aí vem um conceito importante para a gente finalizar aqui a aula. Um espaço métrico, ele é dito completo se toda sequência de Cauchy for uma sequência convergente. A gente vai continuar na próxima aula, eu vou encerrar por aqui, mas os famosos espaços de Hilbert, que dão para a gente não apenas modelos de mecânica quântica, mas mesmo de muitos problemas de mecânica clássica, embora a gente não chame esses espaços de Hilbert, né, com esse nome de Hilbert, são espaços completos. É que eles são espaços vetoriais também, mas deixa isso para uma próxima aula. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, pessoal. Só antes das próximas perguntas, peço que vocês aguardem o fim da gravação.